Lindos, sejam muito bem-vindos ao 26º episódio do Virada de Chave, o meu podcast. Eu sou Daria Vanzi, empresário, escritor, e todo mundo sabe que eu adoro transformar a vida das pessoas com histórias. E hoje eu tenho uma persona incrível que está aqui comigo, mas antes de eu falar o nome dele, já começa aqui, ó, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e, logicamente, venha assistir essa história. Hoje nós temos o Dr. Marcelo Jordão L. Silva, doutorado e pós-doutorado em Ciências Médicas, MBA em Gestão da Saúde, professor assistente Hospital Clínicas Faculdade de Medicina Ribeirão Preto, diretor-presidente do Hospital Oftalmo Center Ribeirão Preto. Querido Marcelo, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Darim. E você, como todos os nossos convidados, a gente vai pedir para abrir a caixa preta porque a gente quer conhecer a tua história. De onde você veio, como foi a sua infância. A casa é sua, doutor. Nossa, obrigado. A história é longa, tem quase 60 anos para contar. Vamos começar do começo. Eu nasci em Ribeirão Preto. Legal, que bom. Sou ribeirão pretano, mas eu passei minha infância em Mococa. Mococa. Você conhece Mococa? Conheço Mococa. Mococa, leite Mococa, a vaquinha. A vaquinha, é verdade. Vaquinha Mococa. Foi uma infância muito legal, é uma cidade que eu tenho muito carinho. Passei lá meus 16, 17 anos lá, tenho muitos amigos queridos. E aí depois eu saí para estudar fora, né? Aí vim para Ribeirão Preto, fiz cursinho aqui. E aí parti para fazer a faculdade que eu sempre quis, que é a Faculdade de Medicina. Isso já veio desde você queria ser médico por causa de família ou porque você já... Eu acho que é um dom, já nasceu com você? Eu acho que é um conjunto de fatores, Tá. né? Eu acho que quando a gente escolhe uma profissão, que não é uma coisa muito fácil, não é uma escolha muito fácil, Sim. acaba tendo uma série de influências. Eu acho que a família acaba influenciando em determinado momento, os objetivos de vida, o que você deseja para você, as suas aptidões, se você tem mais aptidão para biológicas, humanas ou Verdade. exatas. Eu acho que é um conjunto, né? Eu passei, por incrível que pareça, antes de fazer medicina, eu comecei a fazer odontologia. E eu acabei fazendo 1 ano de odontologia, porque eu prestava medicina, prestei por 2 anos. No primeiro ano eu prestei odontologia, porque a minha irmã é dentista, e ela também prestou odontologia, e eu falei, vou prestar junto com ela. Não passei medicina, passei odontologia. E comecei a fazer odontologia, mas não era o que eu queria. Ela continuou, eu parei. E aí eu prestei novamente, aí foi quando eu entrei na Faculdade de Medicina, e aí foi onde minha realização pessoal se deu mesmo. Mas é uma coisa muito complexa, eu acho que é a escolha de uma profissão, talvez, e hoje muito mais, né? Porque antigamente a gente tinha direito, engenharia, pedagogia, medicina, o que mais? Biologia, psicologia, mas eram poucas, a gente contava nos dedos, né, as profissões, as escolhas que nós tínhamos. Hoje tem que ter dedo de muita gente para escolher, né? O jovem hoje, eu tenho muitos pacientes que estão na fase de escolha profissional e não é uma coisa fácil. E como que você, quando você percebeu que depois de 1 ano, não quero seguir na parte odontológica, né? Como é que foi foi sentido ou você falou, não tem nada a ver? Eu acho que eu acabei não me encontrei no que eu estava fazendo, né? Eu acho que a faculdade é uma faculdade que é biológicas também, Sim. né? É uma área da medicina, se for ver, porque não uma área da medicina, mas é uma área médica, né? No sentido da região que a gente está avaliando, né? Que seria a bucomaxilo, e é muito importante, né?
tudo que o dentista faz. Em alguns países, o dentista ele tem que fazer medicina antes. É uma especialização da medicina, a odontologia, como em Portugal. Portugal, o dentista português, ele faz medicina antes. Que interessante. Então, mas não me encontrei do que eu esperava fazer. Eu acabei desistindo realmente, mas eu não sei explicar o porquê exatamente não ter seguido a carreira. Sim. Não ter Não, mas seguido a carreira. é importante porque no momento que a gente tá hoje, eu pego a minha filha que tem 16 anos, né? Ela fala que quer ser veterinária, daqui a pouco muda que quer ser que é perita criminal. Fala, mas filha, veterinária para perita criminal, sabe? Daqui a pouco já falou outra coisa. Então, é uma avalanche de informação. Sim. E mesmo quando a gente acha que quer, você vê, você ainda lá atrás, você falou, não, peraí, não é esse meu rumo, vou mudar. Então, acho que essa mensagem que não é o que a gente quer parar e recomeçar, é para sempre, né? Sim, é uma virada de chave. A virada de chave. Não, eu acho que eu disse isso para as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma já é médica, a outra está fazendo medicina. E olha, filha, seja feliz. Não importa, você tem que se sentir bem com o que você faça, né? Sim. Não se sentiu bem, você é jovem, né? E não precisa ser jovem, né? Eu acho que a gente tem que se encontrar em um determinado momento, e esse momento pode ser qualquer um, né? A virada de chave pode ser a qualquer momento, É isso mesmo. né? Ontem eu estava vendo uma palestra de um amigo que eu fiz, né? Que ele tem um podcast também, Legal. né? O Roberto, e ele falou sobre Abraão. Abraão, ele foi convocado por Deus aos 75 anos de idade para que ele fosse até Canaã, que é onde é Jerusalém. Sim. Né? Então, você vê, a mudança de chave de Abraão foi aos 75 anos de idade. É O chamado de Deus. É verdade. Interessante essa história, porque eu posso considerar então que a sua primeira virada de chave foi essa, de você ter escolhido a medicina, ou teve outra antes? Eu acho que foi a grande mudança na minha vida, foi essa, assim, mudada de chave. A gente, quando jovem, eu não tive a oportunidade de ter. A gente morava numa cidade pequena, né, do Sim. interior, e aí as coisas, há 50 anos atrás, numa cidade menor, a gente. É diferente de hoje, Não né? tinha essa avalanche de informação Exato, por não tinha minuto que a nada gente é disso. bombardeado. Não tinha nada disso, a nossa vida era muito mais simples, né, ficava Mais descalço o dia calma. inteiro, É. jogando bola na rua, e era muito diferente, não tinha celular, não tinha absolutamente nada, né, E você estava internet, quando nada. você entrou na faculdade, você estava quantos anos? Eu entrei com 19 para 20 19 para anos. 20. Aí você concluiu, medicina é 6, São mais 6 especialização, anos, com 25 anos. 25. E aí você já foi para o mercado de trabalho? Como é que foi essa Eu fiz minha faculdade de medicina em São José do Rio Preto, na FAMERP. E aí eu acabei a faculdade de medicina e já é uma outra coisa legal para contar, assim, porque Vai lembrando, a gente vai lembrando. vai lembrando. Porque o médico, quando ele está durante a faculdade, se você tiver a oportunidade de conversar com outros estudantes de medicina, Uhum. a pergunta mais, assim, a mais frequente, né, que as pessoas fazem para o estudante de medicina é: o que você vai fazer? Né? Você vai ser cirurgião, pediatra, ginecologista? Tem um monte de Aí especialidade. Abre o leque de novo. Aham. A leque de novo. Então, assim, você tem um leque enorme para você imaginar que você vai fazer, qual o curso que você vai fazer, e aí você entra na faculdade de medicina e abre um outro leque, né? E essa é uma escolha também muito complexa. Sim.
uma escolha difícil, porque é uma escolha que depende também de uma série de outros fatores, né, que vão influenciar, em qual especialidade você vai determinar para que você faça, né, aquilo. E eu durante um período, eu 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 quis fazer psiquiatria. Psiquiatria. Eu durante até o 4º ano da faculdade eu queria fazer psiquiatria, que eu adoro também, como você, né, conversar e entender como que as pessoas sentem, né, Sim, como as pessoas fazem da vida dele o que é de melhor ou pior, a gente é muito gostoso, né, sim. ter esse contato com o humano. E eu quis durante muito tempo ser psiquiatra, mas aí foi a segunda grande mudança de chave, né. Eu decidi que a psiquiatria não era mais a minha praia, num dia de sol como hoje, num final de tarde tão bonito quanto Legal. hoje, eu estava no Hospital Bezerra de Menezes, em São José do Rio Preto, e é muito, talvez eu fui até eu fui influenciado de uma maneira errada, Sim, né, eu estava no hospital psiquiátrico. E infelizmente as pessoas que frequentam esse hospital, esse tipo de hospital, são pessoas que realmente têm problemas, né, psiquiátricos psiquiatra. mais severos, né. E aí eu lembro direitinho de uma cena muito engraçada. Eu estava sentado na praça, juro por Deus, era um dia lindo, e aí nós ali no 4º ano da faculdade, todo mundo, estudante, né, olhando para aquilo, né, "Nossa, que é aquilo, que é aquilo?". Aí de repente apareceu um homem, ele abriu os braços assim e falou: "Eu sou Jesus". Falei: "Bom, tudo bem, o cara é Ok. pouco, entre aspas, né, eu sou Jesus". Aí a hora que ele falou ser Jesus, aí eu falei: "Tudo bem, tá na tá ali, tá". Aí de repente começou a juntar um monte de gente em volta dele e falava: "Me ajude Jesus, me ajude". Eu falei: "Não, aí Aí não, acabou, aí não, acabou, aí não. aí não". Aí começou gente em volta dele, assim, e todo mundo ajoelhando na frente dele. Eu falei: "Não, acho que não é minha praia, não é minha praia". Foi engraçado, mas foi Sim, ali sim, sim, eu porque foi um gatilho, um gatilho, né, foi um falei: "Não, gatilho. não é minha praia". Mas você vê que o psiquiatra hoje, raramente ele trata em hospital assim, É, né, hoje é mais, sempre foi na verdade, né, um a psiquiatria também é uma área muito enorme, muito ampla, e essa parte é muito restrita mesmo, né, é, hoje a área, por isso que eu falo que foi uma mudança de chave por um clique na vida, né, é uma passagem. uma É, coisa, você fala: "Cara, não é isso". E depois você não volta atrás, né. E aí eu acabei indo pra oftalmologia, e eu sou feliz na oftalmologia, mas eu falo para minhas filhas que eu faria quase tudo na medicina, quase tudo. Eu acho que desde que você se dedique, sim, àquilo, e você acaba criando paixão por aquilo, concordo. né. É, Se você se dedicar àquilo de verdade, de alma, coração, alma, você acaba, de alguma maneira, se apaixonando, sim, né. Então, qualquer coisa que isso eu falo para os meus alunos que eu tenho contato na faculdade de medicina aqui, eh, a escolha que você fizer, se dedique, que você vai acabar tendo a retribuição pessoal e, consequentemente, a retribuição financeira, verdade. E né, é que é consequência uma natural. consequência natural, né. Aquilo que a gente não tem paixão, né, você estava me dizendo que você tem 17 empresas, É, cara, é muita paixão, é né. muita paixão. É muita É muita mulher, cara, é muita 17 mulheres, porque são 17 empresas para é você verdade, cuidar, é né. verdade. É é muita É, paixão. você tem que é o que você falou, você tem que se dedicar, você tem que estar apaixonado, você tem que acreditar, você tem que ter fé É, e saber que vai acontecer, né. Então independente do caos que possa
tá acontecendo, que é o normal da vida, né? Nós somos Altos e baixos. altos e baixos, né? Eu sempre vejo como se fosse um painel na área da medicina, né? Quando alguém está internado, significa que você tem vida, que é alto e baixo. Sim. Quando tá flat, é que acabou, né? Então, para mim, eu sempre vejo que a vida ela é altos e baixos, sempre é um aprendizado sempre constante. Meu pai uma vez me falou uma coisa que eu levo isso para minha vida, que é os momentos ruins é o tempero da vida, Verdade, né? adorei. É um tempero da vida, né? Porque assim, você ter coisas boas, perde a graça, É, né? Então a gente faz parte da vida os momentos ruins e é isso que te alavanca para você subir, sim, né? sim, É o que te alavanca mesmo, né? Aqui tá ruim, eu quero sair desse meio, né? E aí você tem a energia para você melhorar, né? é verdade. É o tempero mesmo, né? Os altos e baixos. É muito bacana isso. E aí, beleza, então sua segunda virada de chave foi quando você realmente viu que não vou para psiquiatria, foi para a parte de oftalmologia. E aí você já foi direto para o hospital? Como é que foi o pós, né? Me formei, estou pronto. Eu acabei o médico quando acaba a faculdade de medicina, ele pode exercer medicina mesmo sem, fazer Especialização. Ah, residência, tá, né. perfeito. O médico ele durante a faculdade, ele seria habilitado teoricamente para fazer quase tudo. É claro que não é uma verdade, né, durante a faculdade a gente sai cru, todo mundo sai muito cru, e por isso da residência, né. E Sim, aí a especialização hoje, ela acaba sendo necessária, porque, o conhecimento é é muito muito. vasto hoje, né, Muito. é muito vasto. Então eu acabei a faculdade, fui fazer residência, eu fiz a residência em São José do Rio Preto mesmo, no hospital de base Que é de muito São José bom, do né? Rio Preto, É. que é um Minha filha mora lá, morei belíssimo 14 anos em Rio Preto, então conheço é, bem lá. É. não, é um hospital que é impressionante, É. assim, aquilo lá cresce, 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 né? É uma coisa absurda como aquele hospital se ele se reinventou, né? Quando entrei na Faculdade de Medicina em César Rio Preto, em 1988, o hospital, você conhece lá, aquela parte da frente Sim, ali, só tinha aquele aquilo. quadradinho ali, aquela Aquele parte inicial. primeiro e a faculdade de medicina era um negócio pequenininho com um centro acadêmico que ficava ali no meio, né, aquela casinha Sim, bonitinha, sim. ali é o centro É. acadêmico, né. Hoje tem 3 hospitais para trás, mais um mundaréu de coisa lá atrás, assim, é impressionante aquele hospital, é uma coisa absurdamente, é uma gestão que talvez eu não tenha visto em nenhum lugar no Brasil, Ah, uma gestão tão eficaz, eficaz. como é a Faculdade de Medicina de São José do Preto, que tanto é que hoje é uma das mais concorridas do Brasil. Sim, Ela é que muito legal. Olha, concorrida, eu não tinha noção muito disso. Eu sei que concorrida. o hospital é uma referência, né? É uma Agora na referência, parte da universidade eu não sabia. é uma das mais concorridas hoje é a Faculdade de Medicina de São José do Preto, a FAMERP. E a residência também é muito concorrida, porque é um volume de paciente, pega ali todo o lado, Noroeste assim, ali, né? noroeste do estado de São Paulo, E depois vem para é, baixo. é, Até a gente aqui e até mais, se exato, for. exato. É, Mas aí eu acabei fazendo a oftalmologia lá, e depois que acabei a residência, eu fui para São Paulo, ah, para fazer uma especialização, especificamente em uma doença dentro da oftalmologia que é glaucoma, perfeito. né. Então eu fui fazer uma especialização em glaucoma na USP de São Paulo, no Hospital das Clínicas de São Paulo, né, e que abriu as portas para mim, para o mundo, né, a USP e a Hospital das Clínicas de São Paulo, abriu as portas para o mundo, né, lá quem era meu chefe, meu orientador é o professor Remo Suzana, Sim, que é um cara que, nossa, eu devo muito a ele, muito, muito devo a ele, porque ele
abriu as portas para... São os anjos da nossa vida. Todo mundo tem uns anjos. Ele foi um anjo na minha vida, assim, honestamente, uma pessoa que, além de me orientar no Hospital das Clínicas, pude trabalhar na clínica privada dele durante mais de 10 anos, e é uma referência no mundo nessa especialidade. Tanto é que até há pouco tempo ele era o titular da oftalmologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então é uma referência mundial. E lá eu conheci muita gente que me ajudou, me orientou, e aí minha vida acabou caminhando para uma parte acadêmica que eu gosto muito, que aí eu fiz mestrado, aí eu fui trabalhar no Hospital do Servidor Público Estadual, coordenei o glaucoma lá no Hospital do Servidor Público Estadual no IANSP de São Paulo. Sim. Você chegou a morar em São Paulo? Morei 14 anos lá. 2 anos. 14 anos lá. E aí eu fiz meu mestrado, doutorado, né, primeiro doutorado, eu fiz 2 doutorados, coisa que é... Bacana. 2 doutorados, coisa rara. Coisa rara mesmo. Coisa rara. Fiz um primeiro doutorado na Unicamp, em Campinas, com o professor Vital Paulino Costa, que é um outro anjo na minha vida, e que agradeço muito a ele. E aí teve uma segunda, talvez a terceira virada de chave. Foi quando eu recebi o telefone de uma amiga pessoal, que era colega de turma da faculdade, e ela me convidou para ir trabalhar em São José do Rio Preto, no Hospital Redentora, não sei se você ouviu falar, Hospital Redentora. E ela é uma das sócias do hospital. O hospital estava começando ali na Redentora, e ela me chamou: Marcelo, você está em São Paulo, você quer vir aqui para Rio Preto? E Rio Preto é uma cidade que eu amo, né? Eu amo, morei faculdade, residência, eu amo São José do Rio Preto. E aí eu falei: Paulinha, eu vou, né? Vou para lá, E aí eu fui primeiro dia que eu cheguei lá para atender lá no hospital, teve uma cena que essa foi foi quando mudou a chave mesmo. Eu fui ficar na casa do Leonardo, que é um dos sócios do hospital. E aí ele me levou para almoçar na casa dele. Eu cheguei na casa dele, me apresentou lá o pai que morava com ele, a esposa, os filhos. E ele falou: olha, o Marcelo, eu vou ali no meu quarto, tal, não sei o quê, você fica aqui à vontade, daqui a pouco vai colocar o almoço, tal. Eu sentei na mesa para almoçar, de repente o Leonardo vem de pijama. Não. Ele veio de pijama para almoçar. Eu falei: pô, o que aconteceu aqui? Ele falou assim: cara, eu venho almoçar, eu ponho meu pijama, almoço, durmo meia hora e depois eu volto para trabalhar. Aí eu falei: o quê? O quê? Você tá brincando comigo? Ele falou: todo dia, sagrado, sagrado. Aí eu na hora falei: caramba! Para não falar outra palavra. Sim, óbvio. Eu lá em São Paulo, comendo McDonald's no carro, para ir de um lado para o outro, que nem um desesperado naquele trânsito, ficando 3 horas no trânsito, acordando 5 horas da manhã, chegando 9 horas da noite, para ver minha filha dormir, e a mais nova já tinha dormido. Opa, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa tá errada. Outro gatilho, outra virada. Que bacana. Outro gatilho. Aí eu falei: não, agora, vou mudar minha chave, vou para Rio Preto. E fiquei lá alguns anos, mas aí acabou por motivos alheios à nossa vontade,
acabou não dando certo lá no hospital, que não é nem por mim, nem por todos os sócios, mas teve uma outra chave. Eu já estava desistindo de ficar em Rio Preto. O Dr. Guilherme Ortolan, conhece ele aqui? Guilherme Ortolan, sei quem é. Ele é um oftalmologista aqui em Ribeirão Preto, que é um outro anjo na minha vida. Ele me ligou do nada, falando: Marcelo, eu sou oftalmologista aqui em Ribeirão Preto, e o doutor Akira Omi, que é um outro anjo, passou seu nome e falou que você opera com ele não pode vir aqui operar esse paciente, você não pode vir para mim operar? E eu falei, meus pais moravam aqui, Sim. né? Meus pais já tinham mudado de Mococa para cá, que a família meu pai e minha mãe é daqui de Ribeirão. Meu pai estava aposentando e ele veio para cá. Aí eu falei, ótimo, eu vou, opero, já fico com meus pais, Eu vejo eles. né? E aí o doutor Ortolan falou, Marcelo, por que você não venha trabalhar aqui, né? Não existe naquele momento alguém que trabalhasse com glaucoma e fizesse a clínica e a cirurgia, que é uma especialidade que se tem muita indicação cirúrgica. Certo. E aí eu falei, puxa vida, vamos lá, vamos começar. Aí eu comecei a vir para cá e aí deu certo. Naturalmente foi se a coisa foi se concretizando, as coisas foram acontecendo. Então, assim, aí logo em seguida eu comecei a frequentar o Hospital das Clínicas e aí eu conheci a doutora Maria de Lourdes, que é uma docente aqui. Falei, eu vou fazer doutorado com ela. Aí foi e aí o segundo doutorado aqui no Hospital das Clínicas, né, que eu achei também que foi uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa muito querida. E aí as coisas foram desencadeando, né? Aí eu fiquei um tempo São Paulo e Ribeirão Preto. Quando as coisas caminhavam realmente bem aqui, eu fiquei em Ribeirão Preto. E não me arrependo. Amo São Paulo, mas foram etapas da vida, né? A primeira etapa da vida foi Mococa, depois São José do Rio Preto, depois São Paulo e agora Ribeirão Preto para sempre. Foi igual, isso é muito bom. E a parte que você falou de ser professor, né? E você foi se descobrindo no doutorado? Ou porque acho que você acaba recebendo tanta informação, né? Absorvendo, e acho que passar é outra dádiva, né? Compartilhar, né? Sim. Sim, isso é uma coisa que eu acho que era minha. Eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre gostei. E quando eu estava no Hospital das Clínicas, em São Paulo, a gente ia muito os médicos que trabalham lá são motivados a fazer pesquisa clínica, né? E aí tem a gente tem o residente que é o R1, depois tem o R2, tem o R3. Então, assim, o R2 ajuda muito o R1, o R3 ajuda muito o R2, R1. Depois você tem o fellow, que é a especialização, que ajuda os residentes. Então, esse caminho, né, de você ajudar as outras pessoas, para algumas pessoas é um prazer. Para outras, não é a praia dela. E tá tudo bem, né? E eu me descobri nesse caminho que eu gostava de ensinar, né? E aí, desde quando eu comecei a trabalhar no Hospital das Clínicas para fazer especialização, eu decidi que eu ia trabalhar com pesquisa clínica, fazer uma carreira acadêmica, né? E desde então eu me envolvi com isso, que é uma paixão que eu tenho, é ensinar, de poder ajudar de alguma forma, fazer parte, né? Porque o objetivo do professor é que o aluno seja melhor do que ele, né? O grande prazer
que eu tenho é ver uma pessoa que eu pude ajudá-lo em algum momento e aquilo fez com que ele alavancasse e hoje ser melhor do que eu, Sim. né? Que eu possa dizer, puxa vida, eu fiz parte desse médico, Da desse trajetória indivíduo, a dele. trajetória dele, e olha onde ele está, É, né? Então, esse é o é grande gratificante, prazer do eu professor, né? O acredito. professor é ver o aluno se, se alavancar e se tornar melhor do que ele. E a gente cai também nas leis divinas, né? Que nós estamos aqui para servir e amar o próximo, né? Então, Ah, sim. isso é nato, né? E ensinar, eu acho que é de uma dádivas mais lindas que Ah, eu sim. acredito. Eu também acho. Assim, É, o professor todos os professores que passaram na nossa é, vida foram anjos, né? foram. E nós estamos aqui justamente por eles, né? É, Por é eles. verdade, é verdade. É, E como é que. E o Oftalmo Center, como é que foi? Você comentou ali dos bastidores, esse ano fez 30 anos. pois é, o Oftalmo Center, em um determinado momento que eu estava aqui em Ribeirão Preto, eu já frequentava o Oftalmo Center, que é que é um hospital que foi inovador aqui em Ribeirão Preto, né? Há 30 anos atrás, eh, a oftalmologia, ela depende muito de equipamentos, Perfeito. né? E os equipamentos são caros, muito caros. Então, há 30 anos atrás, eh, alguns oftalmologistas da cidade resolveram se unir Hum, e, eh, e, e montar um centro diagnóstico, né, que fosse aberto a todos, fosse que aberto a bacana. todos. E quando ele foi criado, eu acho que eram quase 40 sócios, Perfeito. que praticamente todos os oftalmologistas de Ribeirão Preto, há 30 anos atrás, e região, foram convidados a serem sócios. Olha, nós estamos montando um centro diagnóstico e provavelmente um centro cirúrgico que vai estar aberto a todos. Então, você não precisa comprar esse laser. O laser vai estar ali disponível e você vai usufruir, como todos, Que aquele bacana. equipamento. E isso foi inovador aqui em Ribeirão Preto, inovador. Sim, E ele, nesses 30 anos, né, ele foi se desenvolvendo. E há mais ou menos 10 anos eu fui convidado para me tornar sócio, né, do Oftalmo Center. Eu fui o 33º sócio, né, quando eu fui sócio. Hoje a sociedade é menor, porque os médicos foram, por motivos particulares, eh, saindo da sim. sociedade, né, como uma coisa natural da Natural. empresa, né, aí a pessoa vai mudando os objetivos da vida dele, e hoje somos menos sócios, somos em 17 sócios, Perfeito. e e é um hospital que ainda permanece com a mesma característica, né. É um hospital que serve a todos os oftalmologistas da região, Ribeirão Preto e região, e que ele tem um centro diagnóstico Certo. e um centro cirúrgico que serve ao oftalmologista para ele Utilizar. utilizar e, abrir aos pacientes dele, né? Então, esse é o conceito É o hospital do médico, né? é, Hospital do médico. o nosso, o nosso objetivo é o médico, né? O nosso, qual que é, fugiu a palavra agora, né? O nosso negócio, Negócio, né? O né? DNA O mesmo, né? nosso negócio é o médico, É o médico. né? Porque como nós não temos atendimento ao paciente, não tem consultório lá dentro, né? O, o, o nosso meio de levar o paciente até lá é o médico, né? Sim. Ele que leva. E para o médico, é igual você comentou, né? Até nos bastidores, a inovação constante em tecnologia, Sim, porque os equipamentos são caros. Quando você tem um centro que está sempre buscando inovação, até para o médico parceiro é muito melhor. Ele não precisa se preocupar em
em comprar um equipamento, por exemplo. Sim, claro, né? Quando você vai montar um consultório oftalmológico, já é um valor enorme, né? Sim. Um consultório básico, né? E se você for comprar ainda todos os equipamentos, é muito dispendioso. Então, para o médico é muito facilitador, né? Ele Sim, ter essa é a palavra, facilitador. um facilitador mesmo. Para ele começar o trabalho dele, nossa, é excelente. E é um perfil diferente, né? Interessante isso, porque São José do Rio Preto, você conhece bem lá, você vê que tem grandes clínicas, É verdade. né? Grandes clínicas, né? E durante muito tempo, o oftalmocenter era único aqui. Hoje já existem clínicas grandes aqui em Ribeirão Preto com equipamentos, né, e centro cirúrgico, mas ele tem dono. O oftalmologista, o oftalmocenter, ele não tem dono. Ele é uma empresa É. de muitos, Sim, né? E ele não tem um nome de um médico, ele tem o nome da empresa, perfeito. né? E lá é um perfil que durante muito tempo predominou aqui em Ribeirão Preto, e isso abriu a porta para muita gente vir para cá, porque Entendi. é mais difícil para você ir numa cidade que tem grandes clínicas, né? Aham. Porque o movimento já está de paciente é muito maior, né? Sim. Então, você montar um consultório pequenininho, né, para você começar, e sendo que você tem uma grande clínica do seu lado, torna-se Mais muito mais difícil ainda. difícil. Muito mais Se você difícil. tem um local que ele está aberto a todos, você tem chance de você se desenvolver. É. E foi muito bom para Ribeirão Preto durante muito tempo. Tem muitos oftalmologistas aqui, muita gente boa, né? Graças ao Oftalmocenter, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, Tenho certeza que foi graças a ele. E hoje, assim, a gente só lembra de oftalmo quando né, quando a gente sente Algum problema. algum problema na visão, etc. E esses dias eu comentei com a minha filha, falei: "Pô, filho, o papai, de agosto pra cá eu senti uma..." Sabe quando você percebe que já tá diferente, né, a gente já começa... Tô com 45 anos, eu tenho astigmatismo, Aham. mas é baixo, provavelmente deve ter aumentado, porque eu não uso óculos, mas... E aí eu comecei a correr atrás, né. E aí até um amigo meu que é médico falou: "Pô, tem uma cirurgia hoje, rapaz, você põe aí uma lente trifocal no seu olho, em 5 minutos tá tudo pronto." Eu falei: "Não é possível, gente." E existe mesmo, né, Existe. lógico, tem que ver se eu tô apto, tem que passar pelo É, médico, óbvio, né, mas olha o nível que nós chegamos, né, de ter isso é uma lente bifado, né, ou tri, isso é irreal. é real, não. Hoje, eh, a cirurgia oftalmológica, Sim, ela se desenvolveu muito nos últimos 30 anos, sim, né? Os equipamentos foram evoluindo muito rápido. Aliás, as coisas evoluíram muito rápido, né? E agora, então, com a inteligência artificial, mais ainda. vai ser uma evolução galopante, né? Principalmente Galopante. em diagnóstico, Muito. muito. Diagnóstico. Eu acredito muito nisso. Vai ser a medicina é uma das áreas que mais vão se beneficiar com a Concordo. inteligência artificial, né? Porque os dados são tem coisa que inimaginável até pouco tempo, né? Pra você ter uma ideia, hoje você, por inteligência artificial, você pega uma fotografia aleatória do fundo do olho, é, hoje a inteligência artificial ela consegue dizer se é de homem ou mulher, vendo o fundo do olho. Ele diz se é homem ou mulher, quer dizer, ele enxerga uma coisa que é inimaginável para a gente. Verdade, Inimaginável. verdade. Ele distingue o sexo, Que né? loucura. É inimaginável. Inimaginável. Então, assim, e isso, grandes bancos de dados, né, se juntando, Imagina, né? o mundo todo se Nossa, conectando. vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. E as lentes, realmente, as lentes intraoculares caminham nesse mesmo Nesse rumo. nesse rumo de trazer a visão
que é o que todo mundo quer depois de uma certa idade, né? Depois dos 40 anos, você começa a ter a presbiopia, que é o que provavelmente você está sentindo, Sim. essa dificuldade para perto, e que todo mundo vai ter. É. De alguma forma particular, todos teremos, É. né? E aí, essa lente daria uma liberdade para que a pessoa tenha uma visão para longe, para meia distância e perto, que até há muito pouco tempo não era possível. Mas é claro, né, tem que fazer uma avaliação médica para Sim. saber se aquela pessoa tem as condições adequadas para Pra fazer poder aquele receber. procedimento, né? Porque Sim. não é não é uma cirurgia banal, Sim, né? sim. Não pode se banalizar. Qualquer tratamento médico ou tratamento cirúrgico, seja qual for, tem os seus Sim. riscos. E existe, doutor Marcelo, doenças oculares que a gente tem que se preocupar, como quem está assistindo a gente, vermelhidão, não sei, existe alguma coisa que é um sinal de alerta para as pessoas verem um glaucoma, uma catarata ou outras doenças, né? Sim, assim, é engraçado, é uma pergunta legal, Dari, porque se a gente for ver, é, boa parte dos sintomas oftalmológicos cabem numa mão, Olha isso. né? Que é assim, doutor, eu não estou enxergando bem, doutor, meu olho está vermelho ou tá doendo, é, é, como mais, assim, é, são sintomas muito comuns e que abrem um leque enorme para tudo, né? Lacrimejando, Então, né? Às vezes coceira. lacrimejando, quer dizer, assim, então assim, eu acho que na oftalmologia e na medicina como um todo, né, qualquer coisa que você sinta diferente, você deve procurar um médico para ver o que está acontecendo. Sim, E a rotina, de exames anuais é o aconselhável, porque aí você detecta doenças que são assintomáticas, perfeito. como o glaucoma, né, que não traz sintoma, de uma forma precoce, né. Então você não precisa esperar que sinta alguma coisa para procurar um médico, né. Então é igual a gente ir, por exemplo, uma vez, no mínimo, no urologista. Sim, Deveria ir uma vez por ano é, ma no seu oftalmo, sim, no seu digamos assim. oftalmologista, como as mulheres vão ao seu Sim, ginecologista, como nós vamos ao cardiologista, né. Porque imagina você, por algum problema, você perder parte da visão ou totalmente a sua visão. Quer sim, dizer, todo o eh, seu jeito de enxergar a vida, ela vai ter uma mudança muda drástica. drástica, né. Boa parte do nosso convívio, ela é visual, né, é um dos principais sentidos. Não que a pessoa que não enxergue ou que ela perca a visão, ela não vai ter mais motivo para ver, não é isso, Sim, mas ela vai ter que se transformar, né, e não é uma coisa fácil. não. Então o que a gente puder fazer para evitar que isso É. aconteça, A gente tem uma ação social com a Devirp aqui, sim, com a Ivi Sanglés, com a dona Marlene. que é uma coisa maravilhosa que ela Maravilhosa, faz. ela faz, a história de vida dela também É, é algo assim, eh de uma motivação, né, que você fala: "Gente, a gente não tem problema", né, assim, no sentido de amém. amém. E de superação também, né, então, é importante a gente falar isso aqui para os seguidores, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, da importância da gente, também procurar o nosso oftalmologista. Eu sou uma pessoa que acho que eu vou 2, 3 vezes a cada 3 anos eu vou uma vez, né, então assim, é uma puxada de orelha até para mim. É, É verdade, é verdade. eu acho que assim, a partir dos 40 anos, deve ser feito um exame oftalmológico anual, Sim, né, porque, algumas patologias elas, acometem mais frequentemente com o passar dos anos, sim, né, catarata, glaucoma, né, e outras doenças que podem acontecer, né. Quanto mais jovem,
quando nós somos mais jovens, é importante acompanhar Sim, também, né? Quando uma pessoa enxerga muito bem, e você provavelmente, quando jovem, enxergava muito bem, e aí sim, não se criou o hábito de fazer um exame oftalmológico. Para aquelas pessoas como eu, que uso óculos desde criança, desde jovem, a gente tem esse hábito, né? verdade. E aí acaba indo com frequência ao oftalmologista. E isso é muito comum que Sim. você me falou, né, mas deve ir, Pode deve deixar, pode procurar o deixar, exame, pode procura um deixar. oftalmologista porque é fundamental, né, eh, acompanhar, né, tem que É importante. E vindo ao encontro dessa pergunta, né, e até porque eu tenho uma uma boutique de óculos de sol, a gente também percebe que a parte de as enfermidades, depois que eu também conheci mais a DVIRP, elas não são tão faladas, né, assim, as enfermidades as doenças que podem acontecer, o que pode causar. Existe algum motivo que explique esse atraso dessa informação para a população, no seu ver? olha, é uma pergunta capciosa, né, Dari, porque hoje os meios de comunicação hoje são muito mais acessíveis do que antes, né. Talvez, eh, carece mais de políticas públicas, né, Sim, que que informem a população e de uma maneira mais ampla, né, as concordo. doenças oftalmológicas e todas as outras doenças, né. Mas, eh, talvez eu acho que as coisas estão melhorando. Eu Sim, sinceramente eu acho que nos últimos anos, eh, com internet, o Instagram, redes sociais, sim. Nosso tudo, próprio o podcast aqui podcast, é, ele é muito importante, né, e isso abre os olhos para as pessoas, sim, né, e o que nós estamos fazendo aqui, se uma, 2 pessoas ouvirem ouvirem. e falar: "Pô, nossa, que legal que o Dari fez isso, vou falar que o Marcelo fez". Já valeu a É, pena, já valeu a concordo, pena. concordo. Já A gente estamos transformou uma pessoa, já tá bom. E já tá esse bom. um vai transformar 2 que vai É, transformar 3 que vai é uma cadeia, né. E eu acho que políticas públicas no nosso país são difíceis de são. serem feitas, né. É. Eh, mas Mas a DVIP faz um trabalho faz. legal, Muito legal, né, muito legal. de informação, né. Dona Marlene é uma batalhadora, é um Sim, leão. é um leão, é uma Aquela leoa, ela é uma leoa, ela é ela é. realmente é de levantar o O chapéu para chapéu é ela, bater né. palma, não é pra qualquer um não, Não, não é pra não qualquer é um não. não. E você acha que, nós somos a geração, né, eu não peguei, né, que eu sou de 80, peguei também um pouquinho, mas a molecada nova é a geração da tela, vamos dizer, a geração Z, Y, nem sei qual que está mais agora. Isso também influencia, muito, né, Em é um a você estar diante da tela muitas horas, né, eh, é muito uma coisa muito comum, né, o paciente perguntar: "Ah, eu ficar diante do computador, isso me faz mal?". Tem algumas coisas legais, assim, tá, não vai sair nenhum raio da teu iPad que vai furar teu olho, perfeito. né. Então assim, eh, qual é o grande problema do uso excessivo, né, pra todos nós, né, que, eh, você acaba exigindo do seu olho um esforço acomodativo maior, porque quando você está olhando para perto, Entendi. você tem um esforço acomodativo para ver de perto. Esse esforço acomodativo gera um cansaço visual. E quando você começa a ficar mais cansado, você começa a piscar menos os olhos, que gera uma piora da lubrificação do seu olho. Hum, E aí, consequentemente, os teus olhos começam a ficar irritados, vermelhos, embaçados e lacrimejantes.
Aí você começa a passar a mão no olho e Aí a esfregar. mão já tá suja. Aí E a mão tá suja. O culpado de toda a história somos nós, Sim, né? O computador, ele fica ali, quietinho no cantinho dele, né? Então, o uso excessivo, ele pode causar uma série de sintomas oculares, né? Que são muito complicados para boa parte da população. Na infância, já existem estudos que mostram que no desenvolvimento oftalmológico, né, do desenvolvimento do olho, em um determinado período da infância, você acomodar muito para perto faz com que haja uma miopização, né? Hum, Porque você nesse esforço acomodativo, você alonga um pouquinho o olho para você enxergar para perto, né? entendi. E aí existem vários estudos populacionais mostrando que aumentou muito a miopia no mundo. E isso Olha, principalmente pelo uso excessivo do computador, do celular, celular. Tanto é que na China, é, os maiores estudos são lá mesmo, né? entendi. Os maiores estudos são lá. E você sendo míope, você está mais propenso a ter alguns problemas do míope, né? Então, o míope tem mais chance de descolamento de retina. Então, você tem alguns problemas típicos do míope que são mais propensos, Entendi. né? Então, você aumentando o número de míopes no mundo, você está aumentando a possibilidade de ter outros problemas que não tinham, Perfeito. né? Assim, tem que ter cuidado, né? Sim. Os pais. Eu vi ontem que parece que a Austrália proibiu os jovens de usar celular. Olha isso. Eu não, essa informação foi Sim. de boca, né? Eu não tenho essa informação, mas e parece que a Noruega também entrou com esse mesmo, assim, eles proíbem a criança de usar celular, né? Então, isso é uma informação que eu estou falando, mas eu não tenho certeza. Tá. Mas eu acho que, pelo menos, os pais não precisam proibir, mas precisam ter controle, Sim. né? Na infância, do uso Gestão, né? Gestão. ter controle, É. né? E depois, o jovem, o adulto que não teria, teoricamente, tanta influência na miopização, para você não ter os sintomas desagradáveis, né? De É você verdade. ter olho seco, olho. A pessoa perde produtividade, né? Essa é a questão, É. né? E aí, por isso da importância do oftalmologista, né? Tá sentindo isso? Procure o seu oftalmologista, porque aí tem formas de você minimizar esses sintomas com orientação, com uso de lubrificante e uma série de coisas. Pô, que legal, doutor. Eu tenho 2 últimas perguntas. Diga lá. A primeira, que eu sempre faço para meus convidados, é: liberdade ou segurança? O que você gosta mais, ou ambos? Como é que é a sua visão sobre liberdade e segurança? Poxa vida, são coisas importantes para todo mundo, né? É isso aí. Liberdade e segurança é tudo. Eu acho que são. Eu teria peso para as duas. Eu não sei se eu escolheria uma delas, não. Eu acho que a liberdade é, de você ter mudança de chave, de você ter escolhas na vida, né? De você ter chance de escolha, talvez seja uma das coisas mais importantes do ser humano. Sim, E a liberdade de você eh, ter essa oportunidade é muito grande. E segurança, eh, quando a gente está fora do país e a gente chega aqui no Brasil, o que mais me impacta é a falta de segurança. Infelizmente, a hora que você sai do país, parece, eu posso usar celular celular. na rua. Em É, alguns países não. sim, Parece que Espanha tá é. ruim, Mas mas vai para os sim, Estados mas Unidos, Estados Unidos, muitos Itália, países da depois Europa, muitos lugares. você anda, Despreocupado. anda na rua de madrugada, É, né? Imagina você chegar em São Paulo
descer em Guarulhos e você já sai olhando Você fica tenso. se a mala tá ali, você segura a mala, você não quer largar a mala, É. né? E aí eu acho que a segurança para mim é muito importante. Que legal. Segunda pergunta. O que você falaria para o Marcelo de 30 anos atrás, com a sua experiência de hoje, que serviria como algo, como uma mensagem para a gente, que dessa sua experiência de vida, né? Porque que poderia transformar o Marcelo muito mais rápido ou não só em rapidez, mas em visão, em futuro. Nossa, o que eu diria para mim mesmo, né, há 30 anos atrás, eh, se dedique profundamente a tudo que você faz, porque eu acho que quando jovem a gente não tem essa visão, né, de que você precisa se esforçar muito, muito, né. Minhas filhas, quando eu estava prestando vestibular, eu falava: "Ninguém morre estudando". Né, Verdade, ninguém concordo. morre estudando, você pode ficar doido, mas você passou no vestibular, você: "Ai, tô bem". Então, assim, se dedique a tudo que você faça, se dedique, né, eh, talvez, eh, olhar com mais cuidado para os meus pais, né, para minha família, Sim. né. Ai, me emocionei agora. Pô, querido. É porque É, a gente a gente a gente passa, né, por certas coisas da vida, é, e eu tive momentos assim, né, e quando fala quando dos pais, e jovem, quando né, jovem a gente a fala: gente não "Pô", dá tanto a gente não dá valor, tanto né, valor. É, né. isso é verdade, Marcelo. Mas que bom, obrigado. Fiquei muito feliz de você estar aqui, Ah, obrigado, muito bom. Obrigado obrigado. por ter aberto a sua vida pra gente, um pouquinho, né, porque eu sei que É longa, 60 70 anos aí anos. não é, pô, tem muita estrada, tem muito chão. E é isso, obrigado, eu fico muito feliz. E você, lindos, muito obrigado por estar aqui com a gente e acompanhando essa história maravilhosa do Dr. Marcelo. Um abraço, um beijo!